Olá, queridos irmãos. Nós vamos hoje, apesar de separados e juntos, vamos estudar a lição 6 da nossa revista que fala sobre os estudos e ensinamentos de Paulo. A nossa lição 6 tem como título Culpado ou Inocente? O que será isso? Vamos ao nosso texto e aos nossos textos, na verdade, né? Porque temos aqui 3 textos a princípio para lermos. Então, começamos com Romanos 3:21. Não perca tempo. Pegue a sua Bíblia. Se conseguiu imprimir a lição na sua revista digital, que está aí no WhatsApp, nos vários grupos, imprima. E a partir daí nós vamos estudar a lição. Romanos 3:21 a 24 é o nosso primeiro texto. Vamos lá. Romanos 3:21 a 24 diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus e mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção em que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. E agora, Romanos 5, do 1 ao 9, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça, na qual agora estamos firmes, nos gloriamos na esperança, na glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Nós ainda estamos falando da justificação. Nós vamos ver o que significa justificação. O terceiro texto está lá em Romanos 8, do 28 até o 30. Que diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, e os que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Amém, glória a Deus. E aí, o que a gente fala? A gente vai falar sobre a doutrina da justificação. Uma doutrina das mais importantes dentro do Evangelho de Cristo, dentro dos ensinamentos de Paulo, né? Nós temos estudado durante essa revista que Paulo sempre se preocupou com as igrejas, as quais ele ajudou a construir, ajudou a levantar. Quando Paulo fez as suas viagens missionárias, Paulo tinha um propósito nessas viagens. Não era simplesmente andar por aí falando sobre sobre Jesus, sobre os feitos de Jesus, sobre a morte de Jesus. Além disso, além dele falar, ele tinha a pretensão de criar grupos, igrejas, pessoas, né? E aí, através desses grupos, a palavra de Deus ia ser disseminada por todo mundo, como aconteceu aqui com a gente, né? Inclusive chegou até aqui graças a muitas viagens que Paulo fez para pregar aos gentios. E aí, nós começamos a estudar a lição e vemos uma outra figura muito importante nessa questão da disseminação do evangelho verdadeiro, do evangelho correto, que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um padre da Igreja Apostólica Romana que acabou se sentindo num local onde as coisas não aconteciam da forma que ele achava que deveriam. Por quê?
Nós conhecemos a Bíblia como a palavra de Deus, né? Muitos falamos, aprendemos quem é a Bíblia, o que é a Bíblia, né? A Bíblia é o nosso manual de fé e de prática, né? De ações. Então, tudo que nós agimos, a forma que nós pensamos, nos relacionamos com outras pessoas e com nós mesmos, até com Deus, ela é dita pela Bíblia, né? Então, tudo que nós ouvimos através das pregações, das canções, ela tem que estar na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não devemos aceitar, né? Então, assim, é de nossa concordância, de nossa aceitação. Os pastores nos ensinam que se não está na Bíblia, é heresia. Nada pode ser colocado, nada pode ser tirado da palavra de Deus, que é a Bíblia. E naquele momento, né, onde Martinho Lutero começou a se sentir mal diante das coisas que estavam acontecendo na igreja de Roma, aconteciam alguns desmandos e através desses desmandos as pessoas tinham em suas vidas um pouco complicadas. O que acontecia naquele momento? Naquele momento, a igreja visava as relações financeiras e estavam vendendo as chamadas indulgências. O que acontecia, né? A gente sabe que para a gente ir para o céu, que para nós sermos salvos, a gente precisa crer em Deus. Crer em Deus, aceitar Jesus como nosso único, suficiente Salvador, ser batizado e nós seremos salvos. Mas naquele momento, o que acontecia era que muitas pessoas, né, do alto clero estavam vendendo passaporte, vendendo pedaço do céu. Então, ao invés da pessoa que morreu deveria ter aceitado Jesus e ter sido salva, os seus familiares davam um jeitinho de pagar, né, as indulgências, as famosas indulgências, e conseguiam para esse parente, né, para esse ente querido que havia morrido, um pedacinho do céu. Fora outras coisas, situações que aconteceram. Foi aí que Martinho Lutero ele lançou as solas, e aí ele pregou na porta de uma igreja muito famosa. E aí ficou muito famoso quando ele declarou que ele precisava protestar. E aí surgiu o protestantismo, onde ele combatia os desmandos de uma igreja que sempre foi muito forte, muito rica e muito poderosa, mas que agora tinham pessoas, não somente ele, mas outras pessoas, que começaram a lutar contra esses desmandos. E depois disso a gente vai ver que aconteceram muitas guerras prós e contra, muitas mortes, infelizmente. Mas o protestantismo aconteceu no momento em que era preciso combater desmandos, era preciso combater situações que não eram favoráveis e não tinham nada a ver com a Bíblia. O que Martinho Lutero estava seguindo era a Bíblia. E aí, nós entramos na nossa lição. De fato, essa lição parece uma lição difícil, mas eu posso dizer para vocês que, em poucas palavras, podemos resumir a nossa revista, nossa lição 6. Né? Ele vem perguntando assim, como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, ou seja, justificada por Cristo? Cremos e pregamos que o homem é justificado pela fé. Né? Enquanto a gente estava falando do catolicismo, né, o homem é justificado pelas obras administradas pela própria igreja, que tem o seu poder, né, muito grande em todo o mundo ainda até hoje. Quando nós lemos na palavra, acabamos de ler lá no livro de Romanos, vimos que Jesus, né, nos justifica. Ele é quem nos justifica. E aí no tópico 1 da nossa lição, a gente vem falando assim, o que é justificação? Né? A gente fala sempre em justificação. Nas pregações nós ouvimos falar de justificação. Mas o que é justificação? Um termo que vem de justo, né? E aí a gente vem, a definição semântica, segundo a nossa revista, da palavra justificação é ato de justificar, né? Um termo hebraico tsadak, que significa tornar reto, ou tornar justo, né? No grego, o termo corresponde a diakaio, com um sentido mais jurídico, de absorver ou declarar inocente. O oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de ser tornado reto diante de Deus, ou seja, de ser absolvido. E aí, dentro dos meus estudos a respeito da justificação, nós temos um estudo do pastor muito famoso, né, e muito conceituado, chamado Paulo Júnior, né? Ele vem falar que
Ele veio perguntar qual é a única maneira de ir para o céu, né? Como nós podemos ir para o céu? O desejo de todo crente, o desejo de todo aquele que ama Deus, que quer estar perto de Deus, é ir para o céu. Então, a única maneira de irmos para o céu é sermos justificados, é sermos justos. Não podemos subir ao céu sendo pecadores, precisamos lutar contra o pecado, lutar contra a nossa carne, para que a gente possa ir para o céu. Isso é uma atitude diária, nós conhecemos, que é uma atitude que precisamos a cada dia aperfeiçoar em nós, matar a nossa carne, possamos matar e morrer todos os dias para a nossa carne e renascer no Espírito, né? A palavra de Deus fala muito isso. E aí, precisamos ser absolvidos no tribunal de Deus. Não podemos ser condenados de forma alguma, né? O pecado nos condena, né? E aí nós vamos morrer, nós vamos perecer se estivermos em pecados. Mas o justo sim, o justo vai herdar o céu. Cristo, através da sua morte na cruz, quando ele se entregou por nós, ele fez algo maravilhoso, né? Jesus morreu numa cruz. Jesus era justo, ele era sem pecado, ele não tinha pecado. Enquanto isso, nós que somos pecadores, somos mentirosos, assassinos, adúlteros, prostitutos, temos todos os tipos de pecado, né? Precisávamos ser justificados, precisávamos ser justos. Então, se nós pecamos e nós cometemos esses crimes, nós seríamos condenados, estaríamos já condenados no tribunal. O que é que Jesus fez? Quando ele se entregou na cruz, quando ele morreu na cruz sem pecado algum, ele passou a ser o assassino, o mentiroso, o prostituto, o ladrão. Ele pegou para si todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade. Que peso em suas costas Jesus levou. Ainda sem pecado algum, ele levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. Através da sua morte na cruz, através da sua entrega espontânea na cruz, para a morte dolorosa. Naquele tempo, a morte de cruz era uma morte para pessoas inescrupulosas, para as pessoas da pior espécie. E ele levou sobre si essa culpa, essa dor, este pecado. E aí, ele passou a ser o criminoso. Os pecados foram imputados, ou seja, foram colocados em Jesus. E nós fomos justificados. Podemos ser justificados quando cremos em Jesus, quando cremos no sacrifício de Jesus, quando cremos que ele se entregou por nós. Que amor tão grande é esse, que faz alguém que sem pecado algum, que iria para o céu, que herdaria o céu pela sua justiça, se entregar por nós, para morrer por nós. Então, se você ouve o Evangelho, se você crê em Jesus, se você crê no seu sacrifício, se você crê que Deus enviou o seu filho, o seu único filho, para morrer por você, você recebeu a justificação. Você agora é justo. Em Romanos 5:1 diz assim: somos justificados pela fé. Ou seja, a partir do sacrifício de Jesus, nós nos tornamos legalmente justos. E aí, nós estamos prontos. Aí, assim, nós podemos herdar a vida eterna. Lá no finalzinho da nossa lição, ele vai fazer uma pergunta muito interessante que a gente precisa pensar. Então, se eu fui perdoado, se eu fui justificado, se agora eu sou justo, se Deus usa graça sobre mim, então eu posso pecar à vontade agora? Eu já sou justa, já vou para o céu. Não. A justificação, ela faz parte de uma novidade de vida, das novas pessoas, né? Aquela pessoa que amava o pecado, ela agora não ama mais, agora ela foi
crucificada com Cristo, né? Tem uma canção que diz: já estou crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu, agora Cristo vive em mim. Aleluias. Na realidade, Deus não perdoa os nossos pecados, Deus os faz cair sobre Cristo, né? Diz a lição. Um justificado sabe quando a absolvição da condenação do pecado custou. Para ele, nada, mas para Deus, muito. Custou a vida de seu único filho, Jesus. Lá em João 3,16, a gente vê que Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos justificados com Cristo. Então entenda, agora não vive mais você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Cristo nos justificou através do seu amor, através da graça de Deus, através do amor imenso que Ele teve por nós. Ele não olhou os nossos pecados, Ele não olhou aquilo que nós fizemos contra nós mesmos, contra o outro, contra Ele próprio. Ele nos amou com um amor tão grande que se entregou por nós. E agora nós fomos justificados. Ou seja, agora nós somos justos. Mesmo que nós não tivéssemos sido e não tivéssemos feito o que era correto, agora nós somos justificados porque cremos em Cristo. E a partir disso temos uma vida nova, uma vida transformada, uma vida parecida com a vida de Cristo, onde nós buscamos a cada dia ser semelhante a Ele, ser parecido com Ele em ações, em pensamentos, em palavras. É fácil? Não, não é fácil. Essa morte, a morte da nossa carne, ela é a cada dia, todos os dias um pouco, em transformação, de fé em fé. E aí nos aproximamos de Cristo, para que possamos nos sentir a cada dia mais perto dele e valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Queridos, a nossa lição é essa, que você possa ter alegria de ser presenteado pelo Senhor com a justificação de Cristo. Que Deus possa nos abençoar. Em breve nos veremos de corpo presente na nossa igreja. Em nome de Jesus, estaremos matando as saudades, estaremos em comunhão. E espero que isso aconteça em breve. Que Deus abençoe a todos, que Deus cuide de todos, que vocês sejam protegidos e guardados. Em nome de Jesus. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe.